Graça e paz. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para compartilhar um pouco da palavra de Deus, o que Deus tem falado ao meu coração e aquilo que eu tenho sentido de compartilhar com os irmãos. Esta noite eu gostaria de falar sobre estar contente, contentamento, como viver uma vida contente. Há um texto na palavra de Deus, Salmo de número 131, versículo 2, que fala o seguinte: De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Eu não sei se você consegue visualizar a cena, mas eu que sou pai e já presenciei algumas vezes isso, a sensação de pegar uma criança que acabou de mamar. Tem aquela questão de golfar, né, de tirar o ar da criança, rotar para tirar o ar que foi acumulado enquanto mamava, mas depois desse processo, a criança muitas vezes fica até mole, de tão satisfeita que está. E o salmista diz que ele é assim por conta da presença do Senhor na vida dele. Ele ficou calmo e tranquilo, como uma criança recém-amamentada. E eu gostaria de refletir como nós podemos viver uma vida assim, uma vida contente. Será que uma vida contente está ligada a luxo, a bens materiais? Será que a gente precisa ser rico para viver uma vida contente? Será que é a riqueza que traz esse contentamento? O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre a riqueza em si? Há alguma relação entre ter uma vida tranquila e sossegada e ter bens materiais nesse mundo? É isso que eu gostaria de refletir com os irmãos. Eu quero refletir sobre o tema Vivendo Contente. E para isso eu gostaria de ler alguns textos com os irmãos, e alguns deles falam muito diretamente sobre essa nossa relação com o dinheiro. O primeiro texto é o próprio Jesus falando, num dos sermões mais famosos de Jesus, é o Sermão da Montanha. No meio desse sermão ele fala alguma coisa sobre dinheiro. Eu quero ler com os irmãos, está em Mateus capítulo 6, versículo 24. Eu te convido a ler todo o capítulo mais tarde, porque você vai aprender muita coisa sobre a vida sem ansiedade, a vida com confiança no Senhor. Mas esse versículo ele fala algo interessante. Mateus 6:24 diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse texto nos ensina que a busca pelo dinheiro pode nos levar a servi-lo e não ao Senhor. E, irmãos, isso é fato. Você deve conhecer alguém assim. Alguém que vive buscando ter recursos financeiros melhores. Alguém que resume a sua vida em ficar mais rico. Alguém que resume a sua vida em ter bens materiais. E é fato também que quem faz isso acaba servindo ao dinheiro e não ao Senhor. A gente tem a ilusão de achar assim, eu vou viver assim, correndo atrás do dinheiro até eu conseguir determinada quantia e depois eu vou me aposentar, eu vou viver de renda. Olha, isso revela o coração, e o coração não muda quando você já alcança o tanto que precisaria alcançar para viver bem. Nós precisamos viver contentes com aquilo que temos. Isso quer dizer que você não precisa trabalhar? De forma nenhuma, não é isso que eu estou falando. Isso quer dizer que você não pode ter nenhum tipo de desejo de adquirir algum bem? Não estou falando isso. Estou falando que nós não podemos viver em função do dinheiro.
Porque se nós vivemos em função do dinheiro, nós acabamos sendo servos do dinheiro. E a palavra de Deus diz que nós não conseguimos servir a dois senhores. E eu e você sabemos que o único Senhor da nossa vida precisa ser o Senhor Jesus. Ele deve ser o único em quem nós devemos servir. Por isso, tome cuidado na hora de se relacionar com os bens materiais. Os irmãos sabem que eu sou formado em administração e uma das áreas que eu gosto muito é a administração financeira. Eu dei aula nessa parte de educação financeira para crianças e pré-adolescentes do ensino básico, e eu gosto muito de ler sobre isso. Eu gosto de cuidar bem do dinheiro, fazer investimentos, mas eu não vivo em função dele. Por exemplo, no início dessa pandemia, todo mundo sabe que os investimentos desvalorizaram bastante. E uns 2 meses depois, conversando com uma pessoa que estava muito preocupada com relação a isso, eu disse para ela assim, olha, sabe o que acontece? Desde o início da pandemia, eu não olhei mais o valor dos fundos de investimento imobiliário que eu tinha comprado. Por quê? Porque olhar o valor só ia me trazer tristeza, porque o valor está caindo por causa da pandemia. E esse tipo de preocupação não ajuda em nada. Nós precisamos entender que o dinheiro foi feito para nos servir. Os bens materiais foram feitos para nos servir e não o contrário. Nós não fomos criados para servir o dinheiro. E para que nós não sejamos servos do dinheiro, ele não pode ser prioridade na sua vida. Você não pode viver em função de buscar adquirir mais bens. Você não pode viver em função de se tornar mais rico. A Bíblia também fala em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, o seguinte: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Esse texto nos mostra que o amor ao dinheiro é sinônimo de falta de confiança no Senhor. O escritor aos Hebreus faz uma conclusão muito inteligente, muito clara, quando ele diz assim, olha, não fique amando o dinheiro, fique contente com o que você tem, porque o próprio Deus diz que ele nunca vai te deixar nem abandonar. Só que muitas vezes nós não acreditamos nisso. E aí nos apegamos a achar que o dinheiro é quem vai nos sustentar, o dinheiro é quem vai cuidar de nós. Quando pastoreei aqui em Vila Velha pela primeira vez, nós ajudávamos uma casa de recuperação que algumas vezes recebia não dependentes químicos, mas moradores de rua. E é bem interessante como a mente de alguns moradores de rua funciona. Às vezes eles guardavam comida no guarda-roupa. Não almoçou tudo, pegavam o resto do almoço, o resto do café da manhã e guardava no guarda-roupa. Aí o irmão responsável tinha que ir lá explicar para você, olha, não precisa guardar no guarda-roupa. Se você esperar no próximo horário da refeição, você vai ter outra refeição. Mas por conta da situação que eles passaram na rua, de carestia, eles preferiam não tomar todo o café da manhã para deixar um pouquinho guardado para a hora do almoço, caso falte comida na hora do almoço. É uma mentalidade de falta de confiança por conta da situação em que viveram. Como que isso aplica à nossa vida? Todas as vezes que a gente ama o dinheiro e não fica contente com o que nós temos, nós estamos dizendo assim, olha, eu não confio que o Senhor vai mandar o sustento no momento certo. Eu não confio que o Senhor
está cuidando de mim. Eu não confio que o Senhor não tem me deixado sozinho. Que nós possamos aprender a confiar mais no Senhor, a saber que por mais que você tenha um bom emprego ou você esteja desempregado, por mais que você seja uma pessoa muito capacitada, com muitos cursos e muitas habilidades, por mais que você talvez tenha uma boa poupança ou recebeu uma boa herança de um parente distante, ou tem vários imóveis, nada disso é a fonte do seu sustento. Quem te sustenta é o Senhor. Lembre-se disso. O Senhor é quem nos sustenta em todo momento. O Senhor não nos desampara. Eu gosto muito de alguns versículos que a gente encontra lá no início do livro de Deuteronômio, que mostra o propósito de Deus naqueles 40 anos que o povo passou no deserto. E os textos, muitos deles concluem o seguinte: olha, eu não deixei faltar comida, eu não deixei faltar água, os sapatos dos seus pés não desgastaram. E eu fiz tudo isso para que vocês aprendessem a confiar em mim. Então, a gente entende que o Senhor permitiu que aquele povo passasse no deserto para aquele povo aprender a confiar no Senhor. Que não seja necessário que eu ou você passemos por um deserto de carestia, porque no deserto não há luxo. No deserto há somente o básico. Que não seja necessário a gente passar por um deserto para aprender a confiar no Senhor. Meu desafio para a sua vida é: não ame o dinheiro. Porque quando você ama o dinheiro, você está revelando que você não está contente com o que você tem. E quando você revela que não está contente com o que você tem, você revela que você não confia plenamente no Senhor, para o Senhor mandar a provisão no tempo certo. A gente aprende também com um texto que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 6 a 10, quando Paulo escreve para Timóteo, e ele diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O apóstolo Paulo aqui é bem radical na hora dele declarar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não fala a raiz de muitos males, ele fala a raiz de todos os males. E se nós pararmos para pensar, irmãos, por que os países entram em guerra? Por que há tanta criminalidade? Por que há tanta falta de amor entre as pessoas? Se nós analisarmos, é por causa do dinheiro. É por causa de bens materiais. As pessoas matam umas às outras, países invadem outros países, países que aparentemente estão só querendo fazer justiça porque um país pequeno foi invadido, revelam que ele só tenta proteger aquele país pequeno porque aquele país pequeno tem uma reserva de petróleo muito grande. Pessoas que fazem vista grossa por atrocidades, mas que não vão trazer, países eu estou falando, não vão trazer nenhum tipo de lucro, então por isso deixam para lá. Irmãos, nós vivemos num mundo em que os males são causados pelo amor ao dinheiro. Por isso, tome cuidado como você se relaciona com o dinheiro. Tome cuidado
como é o seu coração em relação aos bens materiais. Porque uma vida contente não é uma vida de riqueza. Uma vida contente é uma vida de contentamento. E contentar-se é estar feliz com o que você tem. Tendo o que comer, tendo o que vestir. Seja grato ao Senhor pelo que você tem. Às vezes a gente tem muita facilidade de lembrar daquilo que nós não temos e gostaríamos de ter. Isso não leva a uma vida contente. Eu te desafio a não amar o dinheiro. Entenda e comece a observar e identificar como o dinheiro tem trazido males para a sua vida. Como o amor ao dinheiro tem trazido males para a sua vida. Porque o dinheiro em si não é um maldito. As riquezas em si não são malditas. O amor a elas que nos traz maldição. O apego às riquezas é que nos traz tristeza. Você pode encontrar pessoas muito ricas que não são contentes e você pode encontrar pessoas muito pobres, mas extremamente satisfeitas e contentes. O desejo do meu coração é que nós vivamos uma vida contente, independentemente do saldo bancário, independentemente da quantidade de recursos financeiros que você possa ter na sua conta corrente. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Isso quer dizer que o amor ao dinheiro nunca traz contentamento. Você nunca vai ficar satisfeito, porque quem ama o dinheiro nunca está feliz com o tanto que tem. Semana passada eu até contei de um filme que eu assisti, de uma pessoa que ele tinha quase 250 mil euros guardados no banco, e se a gente for fazer uma conversão direta, isso daí dá mais de R$1 milhão, e vivia uma vida miserável, porque ele achava que não tinha o suficiente. Vivia sozinho, não construiu família, porque ele achava que ele precisava economizar. Irmãos, quem ama o dinheiro nunca está satisfeito. Uma vez estava dentro do carro com a Nayara, estávamos ouvindo a CBN e era uma notícia de corrupção. E ela fez uma pergunta assim, dessas perguntas que não tem resposta. Pai, por que esse pessoal rouba tanto? Ela não estava defendendo o roubo, nem não estava tomando partido, mas ela falou assim, não podia roubar só o suficiente para se sustentar, viver uma vida tranquila, mas eles não se contentam, eles roubam muito. E vocês já viram parar para pensar que os políticos corruptos, eles roubam mesmo não tendo como gastar tudo aquilo que eles estão roubando, porque quando você é apegado ao dinheiro, você nunca fica satisfeito, porque nunca tem o suficiente para te deixar satisfeito. É como uma experiência que eu sempre fazia quando eu morava em Guarapari. O condomínio onde eu morava, ele é um pouquinho no alto, então para chegar lá a gente subia uma ladeirazinha que tinham 2 ou 3 cachorros de rua que ficavam ali. Na verdade eu não sei se eles eram de rua ou eram de uma casa que o portão ficava aberto, mas eles ficavam ali na rua. E todas as vezes que eu subia de carro ali, os cachorros iam correndo atrás do carro. E quando eles faziam isso, eu parava o carro. E sabe o que acontecia? Eles não sabiam o que fazer. Porque o que eles faziam é correr atrás do carro. Mas o carro, não estando em movimento, eles alcançavam o carro e não sabiam o que fazer. Assim é a pessoa que procura viver atrás da riqueza. Quando encontra a riqueza, e alguns encontram a riqueza, eles não estão satisfeitos, porque a riqueza não traz aquilo que eles estão procurando.
Porque quando alguém procura riqueza, ele quer se sentir satisfeito e contente, mas a riqueza não traz isso. Por isso, ele continua procurando, achando que não trouxe porque é pouca riqueza, tem que ter mais riqueza. E a gente aprende com esse texto que quem busca riqueza nunca vai ficar satisfeito. Nunca vai ficar contente o suficiente para dizer assim, olha, que bom, eu alcancei o objetivo da minha vida. E para concluir, eu quero ler com vocês um salmo, Salmo de número 37, que é um salmo muito bonito, e eu te convido a ler o salmo todo depois, mas eu quero ler com vocês os versículos 16 a 19. Salmo de número 37, versículos 16 a 19. O texto diz assim: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Aqui é um texto que nos traz consolo, que revela que o pouco do justo vale muito mais do que a riqueza de muitos ímpios. A gente entende que uma vida de contentamento não está ligada ao seu saldo bancário. Uma vida de contentamento não está ligada ao modelo ou ano do seu carro. Uma vida de contentamento não está ligada ao luxo da sua casa. Uma vida de contentamento está ligada a uma predisposição interior, algo que está dentro de você, não está fora. Algo que você tem o controle. Você precisa se predispor a viver contente com aquilo que Deus tem te dado. E você precisa confiar que Deus nunca falha. Ele nunca te abandona. Se em algum momento você estiver passando pelo deserto, é porque Deus entendeu que era necessário você estar no deserto para aprender a confiar mais nele. Mas entenda que mesmo no deserto, a mão do Senhor nunca abandonou o seu povo. E mesmo no deserto você estará com a presença de Deus na sua vida, te sustentando, te guardando e te levando rumo ao objetivo final do Senhor para aquele deserto. Que Deus possa nos abençoar e meu desejo é que você tenha uma vida contente no Senhor. Que o seu contentamento seja pleno, principalmente porque eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém.